Soltos e soltas, bem-vindos. É com muita honra que eu trago aqui para o canal, nessa retomada, a Cris Monteiro, que é terapeuta matrimonial, mentora de relacionamentos, escritora, palestrante. E hoje a gente vai falar sobre as dores e as dinâmicas dos términos. Porque todo término é terrível, todo término é doído. Acho que a gente tem vivido muitos términos. Todo mundo conhece alguém que tem aquela história de não, eu terminei de um jeito maravilhoso e a gente é amigo e a gente conversou e foi de um jeito construtivo. Mas a verdade é que muitas vezes os términos se dão de uma forma mais doída do que deveria ser, né? Então a gente já está machucado pelo fim da relação e nesse processo do fim, às vezes a gente acaba se machucando mais. Então, para falar sobre isso, a gente trouxe a Cris. Cris, muito obrigada por estar aqui no Soltos. Super prazer estar aqui com você. Obrigada pela participação, privilégio para mim. Olha, é bem difícil para nós, seres humanos, lidarmos com o convite para uma vida solo. É sempre assustador. Desde a nossa concepção, né, no útero de uma mãe, a chegada aqui, de repente, para uma condição solo, a ruptura, né, com a mãe já é muito sofrida. Já começa por aí a nossa dificuldade em lidar com isso. Os ocidentais, então, têm mais dificuldade do que os orientais para lidar com esse desapego. A gente não percebe que tem ganho quando de uma ruptura, quando de um término, porque no término há perdas e ganhos. Eu posso falar disso com propriedade porque passei por isso na minha vida. Naquele momento eu não entendia o porquê, né, daquilo e tinha o maior medo do mundo de arriscar e coisa e tal. E queria até o caminho mais seguro. Sempre tem um dos lados que quer manter o relacionamento e fica muito apegado ao significado inicial dessa relação. Fica em negação, porque quando você está prestes a terminar um relacionamento mesmo, você está apegado ao significado inicial, aquilo que funcionava, aquilo que você esperava, as expectativas que você tinha. Então é difícil terminar um relacionamento porque você não está desapegando de uma pessoa, você está desapegando dos seus sonhos, planos, projetos, enfim, coisas que o casal planeja em comum. Então é bem difícil, porque você tem que abandonar tudo isso. E eu perdi ali um amigão, né, um porto seguro, um pouco de pai, um pouco de filho e coisa e tal. Naquele período, eu pensava que não deveria me apoiar em mais alguma coisa para me superar, porque essa é a tendência. Então vamos arrumar outro namorado imediatamente, outra namorada, e daí o nosso erro. E aí a gente precisa se preparar para esse voo solo, que pode ser incrível. E no momento que eu percebi que realmente fazia sentido o ser incrível, eu me culpava até, como assim, né? Eu estou achando bom, mas ele não está aqui, porque a gente fica apegado àquilo que foi construído anteriormente. Parece que você está E traindo a relação que já não existe mais e os seus próprios sonhos, né? exatamente. O outro que quer terminar essa relação, né? Ou, enfim, tem o outro lado também. Ele está muito apegado ao plano B, porque ele já tinha imaginado um plano B, enquanto você, por exemplo, não tinha imaginado nada disso. A gente muitas vezes é pego de surpresa. Então, o outro já está evoluindo para uma vontade de viver outros horizontes. Você não é mais parte disso, não te inclui mais e você ainda está lutando, né, remando contra a maré e o outro está defendendo. O defeito, né, a gente encontra milhões de defeitos no outro ou acusações. O defeito é a desculpa para sacrificar o não mais admirado ou o não mais querido. Quem ama não desiste, conserta. Pronto. Respire e lembre-se. Nossas deficiências interiores se manifestam como defeitos para o outro quando ele rejeita e não quer mais. É bem filosófico, né? O outro procura nos defeitos a justificativa para validar a vontade de partir para o voo solo dele.
Que às vezes não tem nada a ver com os seus defeitos. Exatamente, mas ele procura em você defeitos para justificar a vontade. Seria muito mais bonito se a gente tivesse, né, a sinceridade e a lucidez, a conscientização de ter uma consideração pelo outro aí, é com a verdade. Eu quero outra coisa para minha vida e será que de verdade, se ele fosse sincero, você não poderia fazer parte, de repente, dessa nova oportunidade? Eu digo você, a gente, né, como a namorada rejeitada ou namorado rejeitado, será que a gente seria uma sabotagem às pretensões, às novas pretensões? Mas, Cris, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, porque é uma coisa que a gente percebe muito e discute muito aqui nos Soltos, é a falta de diálogo, né? E eu acho que é isso, num relacionamento, ao longo do tempo, você vai mudando suas necessidades, então talvez aquele vínculo não te atenda mais porque você precisa de outras coisas, e às vezes Você você está num momento evoluiu. ruim da vida, você está fragilizado, você perdeu o emprego, está deprimido, e você não pode atender aquela pessoa, né? O quanto você sente que, às vezes, os casais, até mesmo isso de namorados, acabam se frustrando com o outro e culpando o outro porque ele não atendeu, sem ter tido diálogo antes? Sua colocação é perfeita, porque os ajustes deveriam ser feitos de tempos em tempos, né? E a sinceridade para lidar com tudo isso, mas todo mundo tem dificuldade em lidar com as próprias fraquezas, com as próprias vulnerabilidades, e sem compreender o outro, sem esse diálogo, interpretando da pior maneira, se torna uma pessoa vulnerável e aí, claro, pode acontecer uma traição, pode acontecer uma vontade de partir para um outro plano de vida. Falta realmente essa conscientização, essa lucidez para não tomar uma atitude precipitada, contando com a própria interpretação. Há sempre 2 ou 3 olhares. Se você também sofre com os términos das relações, também fica machucado, com medo de continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana a gente tem pessoas incríveis como a Cris aqui para a gente aprofundar no diálogo, no autoconhecimento, na transformação. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando isso. Eu estou muito angustiada porque eu estou percebendo que eu era muito dependente emocional do meu namorado, a relação foi embora, eu não consigo me cuidar, eu entrei num looping autodestrutivo. E eu fico pensando assim, que isso é intensificado quando o final da relação é turbulento, né? Porque se no final da relação foi esse final que a gente estava falando de farpas, onde você desperta o seu pior e o pior do outro, não só você está machucado, como você ouviu muitas ofensas, e daí a pessoa vai embora e você começa a duvidar do seu próprio valor, né? Porque você ouviu tanta coisa que você é tão uma pessoa lixo. Mas vai lá para baixo. Como é que a gente entende também, ou dá para entender ou não dá, que isso talvez aquilo foi só no calor da emoção e a pessoa estava só querendo ir embora, ela não quis dizer isso. Porque quando a gente está ferido, toca muito fundo, né? Você fala, não acredito que a pessoa pensava isso de mim. Dá para separar isso? Essa compreensão, ela vem quando a gente decide evoluir. Então, assim, é preciso transcender. E se não houver isso, vai amargurar. Vai ficar muito mais tempo, assim, na sombra. É importante entender que realmente é frustrante, lamentável, a gente deve lamentar pelo comportamento do outro, procurar não absorver dessa forma e acreditar que ele precisa fazer aquilo para conseguir se desprender, para conseguir se desapegar, que não é fácil também para ele, então ele prefere agir dessa forma. Entretanto, parar de ficar tentando encontrar as explicações e buscar a cura, que a gente fica praticamente doente, e algumas pessoas adoecem mesmo, com depressão e tudo mais. Como aceitar esse luto, como aceitar e superar, buscando o verdadeiro eu, resgatando a própria essência, possível que tenha ficado aí abandonado, então ressignificando para um propósito de vida. Agora, quando você está no luto, é bem difícil você... eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Eu não consigo entender, às vezes, que a vida quer dar outro caminho,
que eu vou disseminar provavelmente um conteúdo, um conhecimento que eu tenho e que eu nem faço ideia dos meus potenciais, porque eu estou mal, porque eu estou deprimido. Então, antes de mais nada, eu preciso me curar. Não adianta sair por aí fazendo 1000 planos, você não vai conseguir se você não passar por um processo de cura mesmo dessa dependência. E aí a minha recomendação é rotina, coisa que provavelmente não tinha porque estava ali, né? Dependente daquilo dar certo para ser feliz, porque por bastante tempo você fica, né, apegado àquilo. A minha recomendação é buscar nas terapias alternativas ajuda, conforto, espiritualidade, acupuntura, massagem. Quem tem condições, que legal, dá para pôr um monte de coisa. Atividade física também, como se você tivesse que ser regenerado. Procurar gente que te põe para frente. Então, procurar pessoas que possam te atender nesse sentido. Você falou isso e me veio uma coisa que eu tenho pensado muito, que é a gente tem que ter coragem de pedir colo, porque acho que a gente vive num mundo também que muitas vezes a gente nem tá pedindo colo, né, para os amigos. Tem que poder falar, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando tô mal, eu preciso falar. Eu tenho amigos que são muito mais fechados, familiares que são mais fechados, que quando estão mal querem lidar com aquilo sozinho. Eu preciso falar, falar, falar. Eu acho que para mim o falar é um processo terapêutico, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para quem a gente pede colo e para quem a gente fala, porque é isso, tem pessoas que põem a gente para frente e tem pessoas que na tentativa de ajudar, elas não fazem por mal, mas na tentativa de ajudar, elas vilanizam o seu ex-namorado, por exemplo, né, o seu marido. Sim. Então tem um E lugar vão assim, colocar mais pilha. né? Acabam colocando mais pilha, acabam te deixando mais sensível. E numa coisa de que assim não existe o bom e o mal, tá todo mundo certo, tá todo mundo errado, tá todo mundo machucado, né? E quando a gente for dar colo para alguém, também não fazer isso, né? Não vilanizar a ex-mulher, Exatamente. mesmo que ela tenha traído, que agora ela já tá com outro cara, que o filho não seja dele. Não importa a É história, né? Eu muito, acho que é traumático e machuca mais ainda. O colo de verdade é aquele que faz você se distrair. Então, como é que você vai recarregar se você continuar falando do seu sofrimento, daquilo que aconteceu e tudo? Você vai sair de que jeito desse encontro, desse colo? Então, deixar que os profissionais possam te ajudar. Quem tem condição, muito legal. Quem não tem, é buscar mesmo também. Sempre tem um suporte online ou ajudas voluntárias, sempre tem. Então, o profissional cuida, e aí é possível conversar sobre isso, falar quantas vezes ela achar que é necessário, e a família ou os amigos procuram distrair de outra forma, ou só acolhendo, não falando sobre nada, só ouvindo, mas sem tocar muito no assunto, porque aí a gente vai ficar cutucando, né, essa ferida que é muito dolorida. Que comportamentos você vê, Cris, que pioram esse processo? Assim, ou de cutucar, ou de machucar mais, quando você vê assim nos términos das relações de namoro, de casamento, que coisas não são boas de fazer e você vê os casais fazendo, as pessoas fazendo? Desde ficar entrando o tempo inteiro no Instagram do ex-namorado para ver o que está fazendo, ou ficar ouvindo no repeat aquela playlist que vocês fizeram na viagem de lua de mel. Tem um lugar que eu acho que é importante a gente viver a fossa e o luto, mas por outro lado, tem coisas que talvez não sejam tão boas, ou de seguir querendo conversar e acusar, 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 e às vezes a pessoa fala, acabou já. E você fica, sabe, assim, liga 88 chamadas não atendidas para o ex-namorado, querendo assim, não, mas vamos só conversar mais uma vez. E o cara não quer mais conversar com você. As redes sociais alimentam essa dor, é um veneno. O ideal é que fique longe disso, porque senão vai ficar uma obsessão ali para ver se está online, para ver se está online com uma amiga que já desconfiava, começar a investigar, querer provar. Então, tem muita gente que faz questão de provar o que estava acontecendo e às vezes perde até a oportunidade de uma volta, de repente, depois que passou aquela. Fica mais isso? Como é que isso acontece? Tem uma moça e ela está no processo de estratégia de recuperação desse relacionamento. Ela ficou apegada à mágoa e fica difícil melhorar a performance
porque ela lembra de episódios que marcaram bastante. Há pouquíssimo tempo atrás ele dizia: não, eu não quero encontrar, eu estou indo viajar e tal. Agora ele decide passar o final de semana na cidade onde eles moram, porque ele viaja bastante. E de repente ele manda uma mensagem para ela num domingo: eu quero te ver hoje, vamos? E aí ela, apegada às próprias dores, esquece de ser racional e estratégica e diz: ah, hoje eu não posso porque eu estou na casa da minha mãe. Quer dizer, ela não entende que de repente pagou tudo que eu tenho feito para chamar a atenção dele, parece que alguma coisa aí deu resultado. Então, por quê? Porque está apegada às cenas que ela viu no Instagram dele, que possivelmente ele estava numa casa que não era a casa dele, que podia ser a casa de uma outra mulher, e daí então isso estraga tudo, porque você começa a tirar conclusões e ter interpretações que atrapalham uma possível volta aí desse relacionamento. Eu É acho que de ficar preciso criando teorias, né? E o que a pessoa está fazendo agora é muito ruim, porque você já está sensível e machucada, e você vai se machucando ainda mais, porque nessas horas a gente cria os piores cenários, né? A gente pinta a pessoa do pior jeito possível. tá muito machucado e fica muito negativo. Se a gente for mais sábio, porque sabedoria nada mais é do que você olhar a situação tal como é, ter essa lucidez para saber como agir. E aí as suas atitudes serão mais assertivas. Então eu olho a realidade tal como é e sou mais assertivo. Mas no calor da emoção as pessoas tomam as dores por elas mesmas e não conseguem fazer isso. Se a pessoa consegue ser mais racional e para de ter tanta expectativa, porque expectativa só causa sofrimento. Porque e se não, e se sim, né? E trocar essa palavrinha por esperança, se for para continuar insistindo nesse relacionamento e determinar um prazo. Eu vou até um limite, 6 meses, um ano e tal, eu estou consciente disso. Aceito todos os riscos e, enquanto isso, vou fazer outras coisas da minha vida. O que não pode é parar a vida e ficar investindo só naquilo, porque senão vai ser muito frustrante. Então, eu tenho que ter êxito em outras áreas. Já que ele está me dando esse tempo, eu vou aproveitar e vou investir em outras coisas. Eu vou ficar mais leve. De repente, a gente tem até a oportunidade de voltar. E É, eu sempre penso na volta, né? então, acho que para terminar com uma mensagem de esperança, é possível reconstruir, mesmo que o final tenha sido terrível? É possível reconstruir, porque a gente é humano demais, a gente tem defeitos e tem qualidades. Então, vamos ficar com as nossas qualidades, por quê? Num próximo relacionamento, ainda que você esteja super preocupado porque o outro vai se dar bem, porque o outro vai ficar todos os dias com alguém, mas pensa o seguinte, o outro vai conhecer de perto também as imperfeições dessas pessoas, né? Dessa pessoa, vai conhecer os segredos, né? Não tem a música do Frejá que diz: eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos? Vai conhecer segredos também. Então, se você for amigo e procurar entender o que aconteceu com essa consciência e tal, é muito possível que você tenha um poder de influenciar o outro a voltar para o teu lado. E eu acredito nisso. Maravilhoso. Muito legal, Carol. Adorei participar. Super sucesso. Um beijo grande e estou sempre aqui quando vocês precisarem e podem contar comigo. Brigadão.